O Antares foi o rei dos dragões e o monarca da destruição. Ele também foi o monarca mais forte e o antagonista final de Solo Leveling. Por ter sido criado para destruir toda a existência, o Antares se deleitou com a devastação que causou com seus poderes. Ele também tinha uma atitude um pouco desdenhosa, fazendo assim ele ser um personagem muito odiado em relação aos humanos, e também estava disposto a matar eles a milhões para atrair o Monarca das Sombras para enfrentá-lo na batalha. No entanto, apesar de seu amor pela destruição e morte, ele tinha um lado honroso e estava disposto a fazer acordos com aqueles que o impressionavam, como mostrado quando ele se ofereceu para retirar as suas forças e poupar a humanidade, desde que Jinwoo prometesse lutar ao lado dele contra os governantes. Sobre a história dele, que eras atrás, ele lutou ao lado dos monarcas, incluindo o Monarca das Sombras, o Ashburn, em uma guerra devastadora com os governantes, a mando do seu criador, o Ser Absoluto. À medida que a guerra avançava, o Antares ficou com medo dos poderes do Ashburn e ordenou que o Monarca da Besta e o Baran o matassem. No entanto, isso provou ser um grande erro, pois não apenas o Ashburn foi capaz de derrotar facilmente os dois monarcas, mas também matou o Baran como punição por sua traição. Pouco depois, o Ashburn desapareceu de repente, permitindo que os governantes finalmente vencessem a guerra e forçando os monarcas sobreviventes a se esconderem. Em algum momento depois disso, o Ashburn voltou e perguntou a Antares se ele poderia se juntar às suas forças. Como os dois dos monarcas foram perdidos e o resto ainda estava muito enfraquecido por sua derrota contra os governantes, o Antares atendeu ao seu pedido de bom grado. Séculos depois, quando a guerra com os governantes começou novamente no mundo humano, o Antares se viu no mesmo apuros que o Ashburn estava e não conseguiu encontrar um recipiente humano forte o suficiente para resistir aos seus poderes. Como resultado, enquanto os outros monarcas foram capazes de encontrar naves para si mesmos sem muita dificuldade e se mover no mundo humano como quisessem, o Antares foi forçado a ficar para trás até que uma nave adequada para si pudesse ser encontrada. Depois que os governantes usaram a taça de reencarnação uma última vez a pedido de Jinwoo, o Antares foi revivido com suas memórias da linha temporal original intactas. Como ele era o monarca mais forte, o Jinwoo decidiu salvar ele por último e foi atrás dos outros monarcas primeiro, massacrando todos eles com poucos problemas. Embora o Antares estivesse ciente de suas mortes, ele não fez nada para ajudá-los e esperou pacientemente que o Monarca das Sombras chegasse às suas portas. 27 anos depois, quando o Antares era o único que restava, o Jinwoo finalmente apareceu dentro do seu palácio com a intenção de matá-lo e terminar o que havia começado. Encantado por poder lutar contra o Jinwoo novamente, o Antares decidiu não segurar nada e ativou sua manifestação do corpo espiritual, assim que o confronto começou. No entanto, apesar de seus melhores esforços, o Jinwoo o matou na batalha, que seguiu sem sofrer nenhum ferimento. Sobre suas habilidades, que como o monarca mais forte, era um dos indivíduos mais poderosos existentes, com apenas o Ashburn segurando uma vela para ele em força. E mesmo assim, ele ainda era superior ao Monarca das Sombras em poder bruto. Ele possui uma força imensa, que ele possui níveis incomparáveis, imensos de força física. Como prova disso, ele foi capaz de se defender facilmente contra o Jinwoo em sua batalha e dominá-lo em sua luta de espadas. Ele também possui uma durabilidade aprimorada, onde ele possui níveis incomensuráveis, imensos de durabilidade físicas. Como prova disso, ele foi concluído ileso pela maioria dos ataques do Jinwoo e foi capaz de continuar lutando mesmo depois que ele quase o cortou completamente ao meio. Ele também possui o medo do dragão, onde o Antares foi capaz de liberar um grito infundido de mana de sua alma que levaria aqueles mais fracos do que ele a um estado de pânico intenso. Ele também possui o sopro de destruição, onde ele foi capaz de cuspir torrentes devastadoras de fogo da sua boca. O poder por trás desse ataque foi tão grande que foi capaz de reduzir os Rank S a cinzas em um instante e facilmente negar a maioria dos ataques do Jinwoo. E sobre a sua manifestação do corpo espiritual, ele foi capaz de se transformar em um enorme dragão vermelho. Ele também possui telepatia, cara, onde ele foi capaz de se comunicar telepaticamente com os outros colegas monarcas. Não vou estar citando muito sobre os arcos, tanto da batalha final, quanto o arco que conta mais do passado, tanto dele quanto dos outros dos monarcas, porque ainda não foi totalmente adaptado assim para Webtoon, beleza? Mas esse vídeo foi mais para explicar um pouco do monarca dos dragões, velho, que na minha opinião é um dos monarcas mais da hora que existem, beleza? Vou estar fazendo outros vídeos explicando cada monarca em si, tanto o Ashburn quanto os outros, beleza? Caso você tenha gostado do vídeo, se inscreve, deixa seu like, que isso